Meu nome é Ravi Savaia, eu sou fundador do grupo Advogado Completo e vou continuar os comentários da capacidade para o casamento que está no capítulo 2 do livro Direito de Família. Vamos lá, pessoal, artigo 1517, o seu caput, que diz: o homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Parágrafo único. Se houver divergência entre os pais, aplica-se o dispositivo no parágrafo do artigo 1631. Esse é o caput do artigo 1517. Pessoal, é importante observar que a legislação aqui busca equilibrar a autonomia pessoal e a proteção da juventude. A exigência da autorização dos pais serve como um mecanismo de proteção, impedindo que jovens tomem decisões precipitadas em um momento de desenvolvimento precoce, que ainda está em desenvolvimento emocional e social, ainda está em curso de amadurecimento. Esse dispositivo legal, artigo 1517, também reflete uma preocupação social com a formação de famílias estáveis e a prevenção de possíveis consequências negativas de uniões, como é que eu posso falar, prematuras, que vão gerar separações, questões de dificuldades financeiras, responsabilidades precoces parentais que não foram planejadas. Então, o artigo visa assegurar isso. Tem uma doutrinadora que eu gosto muito, que é a Maria Berenice Dias, que ela fala o seguinte, que esse artigo amplia a discussão ao considerar os direitos humanos e a igualdade de gênero. Ela critica a possibilidade de casamento na adolescência por potencialmente perpetuar ciclos de desigualdade, especialmente para meninas jovens que podem ser mais afetadas por matrimônios precoces. Nessa visão mais humanista da Maria Berenice Dias, ela enfatiza que tudo tem um momento certo na vida, segundo a visão dela, né? E ela faz uma análise interessante aqui, pessoal, que ao explorar as implicações sociais, é vital discutir como diferentes culturas dentro do Brasil veem o casamento na adolescência. Em algumas comunidades, casar-se jovem é uma tradição longamente estabelecida, enquanto em outras há uma crescente tendência de adiar o casamento para depois da educação e do início da carreira. E segundo essa mesma autora, a tendência agora é primeiro ter uma estabilidade, primeiro priorizar os estudos, priorizar a carreira, para depois casar. Embora o coração não tem dono, né, pessoal? É muito difícil você delimitar isso, mas aqui a gente está falando de lei, né? Então, primeiramente eu queria fazer um apontamento que, estabelecendo o princípio de que se adquire a maioridade civil aos 18 anos de idade, mostra desnecessário observar que toda pessoa, ao atingir 18 anos de idade, essa faixa etária, pode casar independente de autorização. Porém, nesse artigo, o Código Civil admite o casamento dos homens e das mulheres que se postarem na linha compreendida entre 17 anos completos e os 18 anos incompletos. Para tanto, para acontecer esse casamento, a lei exige autorização dos pais ou um representante legal. Eis que tais condições encarnam a figura de assistente dos menores para todos os fins do direito, né? A autorização para casamento dos relativamente incapazes é importante ressaltar também. Essa autorização tem de ser dada por ambos os pais, não se admitindo que, podendo ser consultados os dois, apenas um deles venha se manifestar. A lei é clara ao fazer direta menção à necessidade de que tanto o pai como a mãe presta o consentimento, no caso de incapazes, relativamente incapazes. O fundamento dessa exigência legal repousa na importância de os pais serem ouvidos quando os menores sujeitos a precipitações próprias da idade, que está ali entre 16 e 17 anos incompletos, e a influência nem sempre marcada pelas boas intenções.
a assumir um compromisso tão forte que é o casamento, tão sério, né? Que é um contrato. Então a lei busca resguardar aqui, quando fala o seguinte: homem e mulher com 16 anos podem casar, exigindo autorização de ambos os pais, né? Caso um dos pais seja falecido, a autorização partirá do outro. O mesmo ocorrerá se um deles estiver em local incerto e não sabido, ou se qualquer razão não puder prestar assentimento. O fato de os pais serem analfabetos não interfere na possibilidade de consentirem, o que será feito mediante assinatura, a rogo de terceiros, após de ser lida na íntegra o teor da peça que firmarão. Falecendo ambos os pais, ou estando os dois impossibilitados de consentir validação ou autorização, essa autorização terá de partir de representantes legais regularmente nomeado pelo juiz. Terá de ser dada por escrito a autorização que se trata esse artigo, que é o 1517. A autorização de consentimento ela não é verbal, ela é escrita. Cabe destacar também a necessidade de que se reporte expressamente ao casamento do menor como pessoa determinada. Por exemplo, autorizo minha filha Maria a casar-se com Pedro, sendo de nenhum efeito o instrumento que mencionar genericamente o assentimento dos pais. A carta tem que ser clara, ou dos representantes legais. Autorizo minha filha Maria a casar-se com um pretendente que no futuro, pretendente tal. O parágrafo único, pessoal, vale a pena fazer uma ressalva. Na hipótese de haver divergência entre os pais quanto à autorização para o casamento do filho, relativamente incapaz, quando a gente fala relativamente incapaz, a gente lembra daquele artigo que fala que o menor de 16 anos que não atingiu a maioridade, ele é relativamente incapaz em alguns direitos. Qualquer deles poderá recorrer ao juiz com o objetivo de solucionar o desacordo. Ao juiz caberá ouvir tanto a pessoa que assenta quanto a pessoa da efetiva relação, a fim de que resolva, através da ponderação e análise, a peculiaridade do caso concreto. Então, a partir da avaliação do juiz, poderá inclusive suprir a falta do consentimento de um dos pais e ordenar a expedição de alvará onde conste a autorização que se afetive o enlace. Tal solução será viável sempre que a recusa de um dos pais for injusta. Tipo, a minha filha não vai casar com esse cara que eu não vou com a cara dele. Ou vice-versa, né? Então, o bacana desse artigo, que mesmo ele falando que precisa da autorização dos pais, existe na lei, né, uma avaliação referida pelo juiz que pode suprir a falta de um consentimento dos pais se o juiz achar que é injusto. Que o pai não tem nenhum motivo para condenar aquele garoto, ou vice-versa, ou aquela garota. Meu filho não vai casar com essa menina porque é da família tal, que não é abastada e etc. Se o juiz notar que está tendo injustiça no não consentimento da autorização, ele pode autorizar, fazer uma expedição de alvará onde consta a autorização para que se efetive o casamento. Tal solução será viável sempre que a recusa de um dos pais for injusta, assim reconhecida pelo juiz através da sentença, né? Porque sempre que tem uma sentença, o juiz respalda tudo, ele explica o porquê. Eu quero só fazer uma conclusão, pessoal, desse artigo. A maturidade psicológica para o casamento é um ponto aqui em questão nesse artigo. Eu acredito que embora o direito sempre está convergindo para a sociologia, psicologia, eu acredito que a psicologia pode contribuir para jovens de 16 anos que estão em pleno desenvolvimento cognitivo e emocional. Como o compromisso de casamento pode impactar nesse processo, seria muito interessante a gente destacar a importância da psicologia dentro dessa discussão, desse artigo. Mas vamos focar aqui na lei em si, tá?
Eu queria só fazer uma reflexão sobre a necessidade de revisão dessa idade mínima legal para o casamento, considerando as evidências apresentadas e as opiniões dos especialistas. Os dois que eu citei aqui, eu concordo com eles, tanto com Tartucci quanto a Maria Berenice Dias, que falam que um adolescente com 16 anos de idade, uma garota também, estão ainda estudando, estão ainda formando suas carreiras, estão pensando no que vão fazer no futuro, não estão nem ainda formando, nem iniciaram a carreira ainda, né? Eu acho muito precoce um casamento. Mas, como a lei bem fala, existe casos e casos. Então, uma máxima do direito, é importante analisar cada caso especificamente.